Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir alguns exercícios do capítulo 12, que tem o tema Como pesquisadores contribuíram para o desenvolvimento do estudo dos genes. Então vamos lá? Atividade 1. O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material escolhido para a pesquisa, que foram as ervilhas. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não apresenta uma vantagem do uso das espécies. Então, só lembrando, quem foi Mendel mesmo? Mendel foi um cientista que morava no mosteiro, ele era um monge, e ele trabalhava ali com a horta, né, e as plantações desse mosteiro. E trabalhando com ervilhas, ele começou a fazer ali um experimento, onde mais tarde ele se tornou o pai da genética. Por quê? Porque ele usou essas plantas para fazer mistura de material genético e assim descobriu o cruzamento entre as plantas, quais tipos de descendentes poderiam ser gerados, né? E com isso ele observou várias características nessas plantas e descobriu um monte de coisa a respeito da hereditariedade, que são aquelas características que são passadas de pai para filho. Então ele usou ervilha por quê? Porque a ervilha ela tinha um fácil cultivo, né? Elas são bem fáceis de cultivar, de plantar, né? O ciclo de vida dela é curto, ou seja, cresce rápido. Tem facilidade de fertilização de forma artificial, onde ele pegava ali o pólen das flores e com um pincelzinho e levava para outras flores e assim ele conseguia fazer o cruzamento e até a autofecundação dessas plantas. E também porque possuía muitas variedades. Existia ali ervilhas lisas, rugosas, verdes, amarelas, né, e assim por diante. Então, todas essas características aqui eram um ponto positivo para que ele poderia trabalhar ali tranquilamente com as ervilhas. Mas o exercício quer aquilo que não representa vantagem, ou seja, produz poucos descendentes, tá? Na verdade, as ervilhas produzem muitos descendentes, ela tem fácil cultivo, né, como diz ali na letra A. Então as ervilhas geram um grande número de descendentes e aqui está falando produz poucos, então está errado. Tá? E ele quer justamente a errada, então é a letra B a resposta, é aquilo que não condiz com a realidade no caso das ervilhas, tá? Porque elas geram sim um grande número de descendentes a partir de cada cruzamento ali, facilitando muito o estudo, né, da hereditariedade, ok? Então, número 1, a resposta vai ser a letra B de bola. Atividade 2. Em um experimento, ao se cruzarem plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores brancas, obteve-se 100% de plantas com flores roxas em F1. Consiste o experimento que obedece à primeira lei de Mendel. Qual das cores é considerada dominante? Aí ele pede para explicar. Se você tem ali o cruzamento de flor roxa pura e flor branca pura, a branca é recessiva, a roxa é dominante, então a roxa sobressai em cima da branca. Então a roxa que é dominante em cima da branca é que vai, né, ser considerada dominante. Então, ao cruzarem plantas roxas puras com plantas brancas puras, todos os descendentes do cruzamento vão nascer de que cor? Roxo, tá? Porque o roxo é dominante, sobressai em cima do branco. Utilizando a letra Bzão e Bzinho para representar os alelos que determinam a cor roxa e a cor branca, respectivamente, construa o cruzamento descrito na questão, indicando também a porcentagem em F1. Então, eu chamei Bzão de roxa e Bzinho de branca. Por que eu chamei? Porque o enunciado falou para fazer isso. Aqui, ó, Bzão e Bzinho, roxa e branca, respectivamente. Então, Bzão é roxa e Bzinho é branca.
Então, os pais vai ser Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho. Da onde que eu tirei isso? Da questão lá da letra A anterior, onde ele falou aqui, ó, que eles eram o quê? Puros. Puros para roxo e puros para branca. Puro é a mesma coisa aqui, homozigoto. Então eu tenho que ter as duas letras aqui, ou seja, os dois alelos iguais, tá? Os dois genes iguais. Então eu tenho que ter aqui, ó, Bzão, Bzão. Então é homozigoto ou puro para roxo, que é aqui, ó, Bzão, e Bzinho, Bzinho, ou seja, homozigoto ou puro para cor branca. Cruzando esse com esse daqui, eu vou ter a F1, que é a filiação 1, 100% de indivíduos o quê? Bzão, Bzinho, que também vai ser roxo. Lembra que o roxo sobressai em cima do branco? Mesmo esse indivíduo aqui tendo genes para as duas cores, ele vai ser roxo por quê? Porque o roxo é dominante. Então ele é heterozigoto, ou seja, ele é híbrido, mas mesmo assim ele é roxo, porque ó, o cruzamento desse com esse, Bzão, Bzinho, desse com esse, Bzão, Bzinho, esse com esse, Bzão, Bzinho, e esse com esse, Bzão, Bzinho. Então vai ser 100% indivíduos Bzão, Bzinho, que é roxo, tá? Qual será a proporção de flores roxas e brancas se espera encontrar em F2 decorrente da autofecundação de plantas F1? Então, lembra quem era F1? F1 aqui, ó, era Bzão, Bzinho. Autofecundação, né, é quando o indivíduo se autofecunda, ou seja, ele mesmo consegue gerar descendentes a partir dos próprios genes. E planta faz isso direto. É possível fazer isso, né? Então aqui, se ele pegar a autofecundação de F1, que é Bzão, Bzinho, então como é que ficaria a filiação 2, ou seja, os descendentes desse cruzamento aqui, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Então eu posso montar aqui um quadrinho de Pinet, eu vou pegar esse gene e vou colocar aqui, vou pegar esse outro e vou colocar aqui. Vou pegar esse daqui, botar aqui embaixo, e esse daqui vou botar aqui. Aí agora eu vou cruzar esse com esse, fica Bzão, Bzão. Agora esse com esse daqui, Bzão, Bzinho. Esse com esse daqui, Bzão, Bzinho. E esse com esse daqui, Bzinho, Bzinho. Tá? Então, esse aqui foram os 4 tipos de descendentes possíveis para esse cruzamento aqui, onde esse indivíduo aqui é homozigoto roxo, esses dois aqui também é roxo, porque o Bzão sobressai em cima do Bzinho, né? O roxo em cima do branco, mas eles são heterozigotos, tá? E esse daqui vai ser Bzinho, Bzinho, então ele é branco. Então como é que ficou a proporção aqui? A proporção é de 3 flores roxas para uma branca, ou seja, 3 para 1, tá? E se eu quisesse colocar isso em porcentagem? Cada quadradinho desse aqui equivale a 25%, o total 100%. Então eu teria 75% de indivíduos de cor roxa, que são esses 3 aqui, e esse daqui, ó, 25% de cor branca, tá? Então se ele pedisse em porcentagem, também poderia colocar 75 de roxo e 25 de branco. Super desafio. Em uma espécie de roedor, existe um gene que controla a cor do pelo. O alelo dominante Bzão determina a cor do pelo marrom e o alelo recessivo Bzinho a cor branca. Um casal de ratos marrons teve uma ninhada de 8 filhotes e 2 deles eram brancos. A partir das informações fornecidas, é possível determinar o genótipo do casal dos ratos marrons, mas não de seus filhotes marrons. Justifique essa afirmativa e indique o genótipo parental, ou seja, dos pais e dos ratos marrons gerados. O que é genótipo mesmo? É aquilo que está escrito no DNA, ou seja, é os genes que caracterizam essa
característica de cor marrom ou branca do pelo, tá? Então, tudo que está ali no cromossomo, que são os genes, que faz parte do DNA, tá? Vai ditar ali quais são as características do indivíduo. E nesse caso aí nós estamos estudando só uma característica, que é a cor do pelo, tá? Então como é que ficaria a resposta? É possível determinar, sim, né, o genótipo dos parentais, ou seja, dos pais marrons, porque eles tiveram, ó, filhotes brancos, que é Bzinho, Bzinho. Então, ó, Bzão é marrom e Bzinho é branco. Se eles tiveram ali dois filhotes que são brancos, então significa que eles são o quê? Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, porque um Bzinho veio do pai para fazer esse daqui e o outro Bzinho veio da mãe para poder fazer esse indivíduo aqui branco, tá? Então eu já sei que eles são o quê? Heterozigotos, tá? E os filhos marrons podem ser dominantes, como Bzão, Bzão, ou pode ser Bzão, Bzinho, né? Mas os dois são marrons, porque o Bzão, que significa marrom, sobressai em cima do Bzinho, que é branco. Então ele pode ser ou dominante homozigoto, ou ele pode ser heterozigoto. Aí aqui eu coloquei um quadrinho de Pinet para provar isso para vocês, tá? Então se eu pegar aqui um casal heterozigoto, Bzão, Bzinho, então aqui ó, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, eu vou ter ali ó, um filhote Bzão, Bzão, que é marrom, dominante, homozigoto. Eu vou ter dois filhotes heterozigotos, também marrons, tá? E eu vou ter um que é recessivo, duplo recessivo, Bzinho, Bzinho, que vai ser branco, tá bom? Então ali foi a proporção para provar para vocês um quadrinho de Pinet. Agora as atividades finais. Observe a célula desenhada abaixo e responda aos itens que se seguem. Letra A. Essa célula é diploide ou é haploide? Justifique informando o número de cromossomos que ela representa. Então vamos contar quantos cromossomos tem ali dentro da célula. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 cromossomos, lembra que na aula passada a gente falou até sobre isso? Quando tem número par, significa que é o quê? Diploide. Então ali é uma célula diploide, também chamada de 2N, e eu tenho ali 6 cromossomos, ok? Então eu vou ter ali ó, pares de cromossomos homólogos, que são cromossomos iguais. Esse é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então eu vou ter 3 pares, ou seja, 6 cromossomos, então é diploide. E se fosse o número ímpar? Aí seria uma célula haploide, mas como é número par, é uma célula diploide. E a letra B? Cite todo gene que esteja em heterozigose. Qual que está em heterozigose aí? Só esse aqui do F, né? Tem aqui ó, um Fzão e um Fzinho, tá? Então esse aqui ele é heterozigoto. E a letra C? Cite todo gene que esteja em homozigose, separando em dominante e recessivo. Então, quais que são homozigotos aqui? Os que são iguais, né? Então, o Mzão é dominante, porque é ó, Mzão com Mzão. Então, ele é dominante e é homozigoto. E aqui o Dzinho é dominante, olha, desculpa, é recessivo, né? E é homozigoto também, tá? Então, Mzão dominante e Dzinho recessivo. E os dois são o quê? Homozigotos, tá? Porque tá aqui, ó, em dose dupla, igualzinho um outro. Quando são diferentes assim, ó, um maiúsculo e um minúsculo, aí é heterozigoto. Agora, quando os dois são maiúsculos ou os dois são minúsculos, né, que um significa que é dominante e outro recessivo, aí isso aqui tá igualzinho, então é homozigoto, ok? Questão 4. Para explicar a determinação sexual e o desenvolvimento individual de um organismo, foram criadas duas teorias: a teoria da epigênese e a teoria da
pré-formação. Aí ele pede aqui na letra A para diferenciar uma da outra. Então, o que é a epigênese? A epigênese defendia, né, o surgimento dos seres vivos a partir do desenvolvimento do zigoto após a fecundação, né? Que é isso que acontece. Eu vou ter ali o ovócito secundário, que vai ser fecundado pelo espermatozoide, e a união dessas duas células vai formar o zigoto. Beleza. Então é isso aqui que está explicando a epigênese. E o que é a pré-formação? A pré-formação dizia que os organismos já estavam completamente formados no interior do ovócito secundário ou no interior do espermatozoide. E isso é verdade? Não. Então essa pré-formação aqui é falsa, tá? Mas era uma teoria que se existia há muito tempo atrás, quando não se tinha informações, né, a respeito do que realmente acontecia na fecundação, tá? Mas essa aqui eram as duas teorias e aqui está a diferença entre elas. E na letra B, pergunta o quê? Hoje sabemos que herdamos metade dos nossos genes do pai e a outra metade da mãe. De acordo com a teoria da pré-formação, como se dariam os mecanismos de hereditariedade? Então, de acordo com aquela teoria que é falsa, né, da pré-formação, os descendentes ou eles iam ser 100% igual à mãe ou 100% igual ao pai. E não é isso que acontece, né? Hoje a gente sabe que é metade, 50% da mãe e 50% do pai, tá? Mas aí aqui ele está perguntando da pré-formação, então seria 100% do material genético apenas de um dos pais, uma vez que já estariam prontos no interior do gameta. Mas só ressaltando novamente que essa teoria aí é falsa. Questão 5. Após a meiose, são produzidos os gametas, células haploides. O que é haploide mesmo? É que tem a metade do material genético, né? Então, vamos supor, o material genético do ser humano é o quê? Ter 46 cromossomos. Essa é uma célula total, ou seja, uma célula diploide. Quando ela é haploide, ela vai ter metade disso daí. Metade de 46 é 23, tá? Então, uma célula haploide, no caso do ser humano, 23 cromossomos. Aí, na fecundação, os gametas do pai e da mãe se juntam para formar o zigoto, que é uma célula diploide, porque vai vir 23 cromossomos do pai com 23 cromossomos da mãe, vai formar o zigoto com 46, né? Por isso que ele é diploide. Aí está perguntando aqui, ó, explique por que, embora os genes de ambos os parentais, ou seja, dos pais, estejam nos filhos, estes não são cópias idênticas de um dos genitores. Por quê? Porque as nossas características são o resultado do quê? Da combinação desses genes. Então, vai vir 50% da mãe com 50% do pai, eles vão se combinar. E aí, os dominantes vão sobressair em cima dos recessivos, né? Então, vai ter uma mistura ali. Essa mistura é que vai formar o novo indivíduo. Por isso que ele não é uma cópia idêntica ao pai ou à mãe. Ele é a união dos dois, né? Então, você consegue ver no filho características, né, que você vê semelhante à característica dos pais, do pai, ou também semelhante à da mãe, tá? Então, vai ter ambas as características, né, permanecendo ali no indivíduo. Questão 6. É comum ouvir das pessoas que o filho é mais parecido com o pai do que a mãe ou vice-versa. Isso pode significar que as características de um dos parentais sobressaiam a de outro. Algumas características se sobrepõem a outras porque são determinadas por genes mais fortes, que comandam a produção de uma característica. Por exemplo, cor dos olhos, da pele, formato do rosto, do nariz ou da boca. Do ponto de vista genético, o que significa dizer que existem genes mais fortes do que outros? Então, significa que eles são o quê? Dominantes, né? Então, existem os genes dominantes e os genes recessivos.
Os mais fortes são os dominantes, tá? Então, significa dizer que existem alelos dominantes e alelos recessivos, e os alelos dominantes sempre se manifestarão independentemente de qual outro alelo estiver compondo ali o genótipo do indivíduo. Por outro lado, as características determinadas por alelos recessivos somente aparecerão quando eles estiverem em dose dupla. Como assim? Vamos usar a letra A como exemplo. Se eu tiver um indivíduo ali que ele é azão, então ele é o que? Homozigoto ou puro dominante, tá? Só tem gene dominante. E se ele for azão, azinho, então ele agora é híbrido ou heterozigoto, né? Onde ele tem um gene dominante e outro gene recessivo. Só que como ele tem um dominante, esse dominante é que vai mandar. Esse é mais forte do que o recessivo. Então as características do dominante vai sobressair. Exemplo: cor de olho castanho escuro é dominante e cor de olho azul é recessivo. Se eu tenho um indivíduo azão-azinho, qual é a cor que vai manifestar? Castanho escuro, porque o castanho escuro domina ou é mais forte que o azul, tá? Que é recessivo. E se eu tivesse um indivíduo que fosse azinho, como é que seria? Então, aqui ele só tem gene recessivo, então a característica que ele vai manifestar é a recessiva, ou seja, nesse caso aí do exemplo do olho, né, vai ser olho azul, tá? Então, ele só vai se manifestar se ele tiver em dose dupla, ou seja, ter dois alelos recessivos. Aí sim ele vai nascer com a característica recessiva, beleza? Questão 7. Faça o quadro de Pinet para representar as proporções genotípicas e fenotípicas para os cruzamentos a seguir, segundo a primeira lei de Mendel. Considere que alelos dominantes conferem a forma lisa. Então, ó, se é dominante, vai ser a ervilha lisa. Então, ele pode ser, ele usou aqui a letra R para representar. Se for Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, aqui ele está homozigoto e aqui ele está heterozigoto, vai ser ervilha lisa. Essa é a característica para esses genes aqui, tá? Para esses dois genes aqui. E se for alelo recessivo, né? Então aqui, ó, recessivo é a forma rugosa. Então, Rzinho vai ser a ervilha rugosa. Aí ele pediu para fazer esses cruzamentos aqui, ó. Rzão com Rzinho, Rzinho com Rzinho e Rzinho com Rzinho. Ou seja, aqui eu vou ter um homozigoto com um heterozigoto, aqui um heterozigoto com um homozigoto recessivo e aqui dois heterozigotos, ou seja, dois díhíbridos, né? Porque heterozigoto e híbrido é a mesma coisa. Aí ele pede para você fazer esses cruzamentos aí e apresentar as proporções genotípicas e fenotípicas. O que é genotípica ou genótipo? Genótipo é aquilo que está escrito lá no DNA da pessoa. Exemplo, meu DNA está escrito que meu cabelo é o quê? Castanho escuro, quase preto, né? Mas é castanho escuro. Então, esse é o meu genótipo. E qual é o meu fenótipo? Castanho escuro. Mas se eu chegar aqui amanhã numa outra videoaula com meu cabelo pintado de azul, o que eu mudei? O meu genótipo ou o meu fenótipo? Eu mudei o meu fenótipo, porque no meu DNA vai continuar escrito lá que meu cabelo é castanho escuro. Mas eu quis pintar de azul agora, então eu mudei o meu fenótipo, ou seja, aquilo que eu vejo. A manifestação que pode ser mudada de acordo com o ambiente ou, né, de propósito pelo indivíduo. Então, essa é a diferença de genotípico para fenotípico. Vamos fazer esses cruzamentos aqui para ver qual é a proporção? Então, vamos fazer a primeira aqui, da letra A.
Rzão com Rzão e Rzão com Rzinho. Então, eu separo aqui os alelos, né, nesse quadrinho de Pinet, que foi o que ele pediu para fazer. Vou juntar agora esse com esse, vai ficar Rzão, Rzão. Agora, esse com esse, Rzão, Rzão também. Esse com esse daqui, Rzão, Rzinho. E esse com esse daqui, Rzão, Rzinho. Eu poderia colocar Rzinho, Rzão? Poderia, mas por convenção a gente sempre coloca o dominante na frente e o recessivo depois, tá? Mas se você escrevesse aqui Rzinho, Rzão, não estaria errado. Só que a gente costuma colocar o dominante na frente, tá? Mas é a mesma coisa. Então, a proporção genotípica, ou seja, o que está escrito no DNA. Então, aqui eu vou ter, ó, 50%, né, de indivíduos Rzão, Rzão e 50% de indivíduos Rzão, Rzinho. E isso significa o que na proporção fenotípica? Todos eles vão ser ervilha lisa, porque ó, mesmo aqui sendo Rzão, Rzinho, o Rzão sobressai em cima do Rzinho. E a cor Rzão, né, no caso a característica Rzão é para cor lisa, aliás, ervilha lisa. Então aqui ó, 100% vai ser liso, tá? Agora vamos fazer o cruzamento desse B aí, ó, que é Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho. Vai ficar assim. Então, ó, esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse, Rzinho, Rzinho. Esse com esse daqui, Rzão, Rzinho. E esse com esse, Rzinho, Rzinho. Aqui já mudou, né? Então, aqui eu vou ter, ó, 50% de proporção para Rzão, Rzinho, que isso é semente lisa. E aqui ó, eu vou ter 50% de Rzinho, Rzinho, tá? O genótipo. E o fenótipo para essa característica, semente rugosa, ok? Agora vamos cruzar a letra C. Então aqui ó, esse com esse, Rzão, Rzão. Esse com esse, Rzão, Rzinho. Esse com esse aqui, Rzão, Rzinho. E esse com esse, Rzinho, Rzinho. Mudou também, né? Então agora eu vou ter 25%, né, de Rzão, Rzão, 50% de Rzão, Rzinho e 25% de Rzinho, Rzinho. Mas isso é o genótipo. E o fenótipo? Esses três aqui, ó, esses três aqui vão ser que característica? O dominante, né? Não esqueça que o dominante sobressai em cima do recessivo. E o Rzão é para quê? É para semente lisa. Então, 75% vai ser semente lisa e apenas 25% para semente rugosa. Aqui está em porcentagem. Se ele tivesse me pedido em fração, como é que eu colocaria isso aqui? Cada quadradinho desse aqui, né, é uma possibilidade. Então, aqui, esse daqui seria 3 em 4 possibilidades. Então, ficaria 3/4 de semente lisa e aqui 1 em 4 possibilidades. Então, ficaria 1/4 de semente rugosa. Tá? Então, você pode colocar em forma de porcentagem ou em forma de fração, mesma coisa, tá? Não muda nada. Ok? Lembrando que cada quadradinho desse aqui equivale a 25%, né? E vai ter uma possibilidade, né, no caso aqui, para cada quadradinho em 4. Então, seria 4/4, né? Aí você só vê a proporção que aparece ali. Questão 8. Um casal heterozigoto para um par de alelos e com 4 filhos terá, obrigatoriamente, um deles com fenótipo recessivo? Por quê? Não obrigatoriamente, né? Por quê? Para cada filho desse casal, existe ali 25% de probabilidade de possuir um que tenha fenótipo recessivo. Tá? Então, olha só. Um casal heterozigoto. Então, eu vou chamar aqui com a letra A. Tá? Mas poderia usar qualquer letra, mas eu vou botar a letra A. Então, se ele é heterozigoto e é um casal, os dois vão ser azão, azinho, azão, azinho. Esse com esse aqui fica azão, azão. Esse com esse aqui, azão, azinho. Esse com esse,
azão, azinho, e esse com esse, azinho, azinho. Então, para cada filho desse casal, existe ali 25% de probabilidade de possuir um com fenótipo recessivo, que é esse indivíduo aqui, ó. Em 4 possibilidades, né? Uma em 4 ou 25%, ok? 9. Nem sempre seus genes estão 100% no controle da manifestação das suas características. Nem sempre. Em genética, uma expressão bastante conhecida ilustra a situação. O fenótipo de um indivíduo é o resultado da interação do seu genótipo com o ambiente. Explique o que essa expressão significa e, em seguida, apresente exemplos que possam ilustrar essa situação. Então, o que significa eu dizer que o meu fenótipo é o resultado da interação do meu genótipo com o ambiente? Um exemplo clássico para você entender isso daí. Vamos supor que uma pessoa tenha dado à luz a um casal de gêmeos, né? E esses gêmeos aí, eles são daqueles univitelinos, ou seja, são iguaizinhos. Então foram 2 meninos ali que nasceram. Aí separaram esses gêmeos logo após o nascimento. Um foi levado lá para o sul do país e o outro foi levado lá para o Nordeste. Aí eles cresceram ali, né? Sabe que lá no Nordeste é o quê? Bem quente, tem bastante sol. Então, conforme essa criança foi crescendo, muito exposta ao sol, a pele dela começou a produzir mais melanina. Então, ela ficou mais o quê? Moreninha. E aquele que estava lá no sul? Lá no sul não tem tanto sol assim, né? Vamos um exemplo. Então, ele quase que não ficava no sol, então a pele dele ficou o quê? Mais branquinha. E vamos supor também que essa criança que estava lá no Nordeste não tinha uma boa alimentação. Então, ele ficou mais o quê? Magrinho. E já essa pessoa esse outro gêmeo que estava lá no sul, comia muita coisa, muita porcaria assim, muito doce, hambúrguer, pizza, não sei o que, e ele acabou ficando o quê? Mais gordinho. Aí vamos supor que depois de alguns anos, pegou esses gêmeos e juntou novamente. Você vai ver nitidamente o quê? Que os dois são diferentes. Um tem a pele mais branca e é mais gordo, e o outro tem a pele mais morena, mais ressecada do sol e é mais magro. E são o quê? Fenótipos diferentes, né? O que eu estou vendo é diferente, mas o DNA deles, já que são gêmeos univitelinos, então o DNA deles é o quê? Idêntico. Então o genótipo continua sendo igual, mas o fenótipo mudou de acordo com o quê? Com o ambiente onde eles estavam vivendo. Então, isso é o exemplo clássico dessa questão número 9. Então, anotem aí a resposta, né? Que significa que o fenótipo de um indivíduo é influenciado, além dos genes, por fatores do meio externo. A cor da pele é um bom exemplo. Quem se expõe mais ao sol produz mais melanina e terá, portanto, a cor da pele mais escura. Se uma pessoa comer doces em excesso, ela poderá desenvolver também até, além de ficar gordinha, né? Poderia ficar até diabética, tá? Então, o ambiente pode modificar o fenótipo da pessoa? Pode, só não vai modificar o quê? O genótipo. Questão 10. Qual é a porcentagem de descendentes azão-azinhos nascidos de uma mãe azão-azinho? Então, independentemente do genótipo do pai, toda vez que essa mãe for, né, azão-azinho, 50% de chance do filho dela vai ser também azão-azinho. Quer ver? Eu vou provar para vocês, olha só. A mãe aqui, ó, sendo azão-azinho, casando ali com um homem que também é azão-azinho igual a ela. Quais as possibilidades de filho que eles podem ter?
Então aqui, ó, esse com esse, azão, azão, esse com esse, azão, azinho, esse com esse, azão, azinho, e esse com esse, azinho, azinho. 50% dos filhos não foi igual à mãe? Foi. Mas e se ela casar com um homem que seja azão, azão? Então, ó, esse com esse, azão, azão, esse com esse, azão, azão, esse com esse, azão, azinho, e esse com esse, azão, azinho. Também 50% dos filhos aqui foi igual ao genótipo da mãe. Mas e se ela casar com um homem homozigoto recessivo, azinho, azinho? Então, esse com esse, azão, azinho, esse com esse, azão, azinho. Agora, esse com esse, azinho, azinho, e esse com esse, azinho, azinho. Também, ó, 50% dos filhos igual ao da mãe. Então, independente de qual seja o pai, toda vez que essa mulher for heterozigota, ou seja, azão, azinho, seus filhos, 50% deles terão chances de ser azão, azinho, igual a ela. Questão 11. A acondroplasia é um tipo de nanismo, em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são muito curtos. É condicionado por um gene dominante que, em homozigose, provoca a morte antes do nascimento. Então, ó, a pessoa que tem a acondroplasia, ela tem um gene dominante, que vai dar essa característica para a pessoa. Só que quem nasce, né, ou seja, antes de nascer, né, vai morrer, ó, sendo homozigoto, provoca a morte antes do nascimento. Então a pessoa morre antes mesmo de nascer, se tiver homozigose, ou seja, se for azão, azão, por exemplo, né? Porque aí vai ser homozigoto dominante. Os indivíduos normais são recessivos. Então, ó, quem é normal é recessivo. Azinho, azinho, por exemplo. E os afetados são os heterozigotos. Qual a chance de um casal afetado, ou seja, heterozigoto, ter uma criança normal? Então, vamos lá. Se o casal é heterozigoto, eles vão ser azão, azinho. Cruzando azão, azinho com azão, azinho, eu vou ter uma chance de ser azão, azão, duas de ser azão, azinho e uma de ser azinho, azinho. Só que esse indivíduo aqui, ó, morre antes de nascer. Então eu posso contar ele? Não posso, ele morreu, foi um aborto, né? Então ele antes mesmo de nascer já morreu. Então eu não posso contar com ele. Isso aqui é um caso de gene letal. É um gene que mata o indivíduo. Então qual é a chance desse indivíduo, né, desse casal aqui, ter uma criança normal? E para ser normal tem que ser o quê? Recessivo, ou seja, ser azinho, azinho. Então vai ser uma em 3 possibilidades, porque eu não posso contar uma em 4 possibilidades, porque esse daqui morre antes de nascer. Então a chance desse casal ter um filho normal é de 1 em 3 possibilidades, que é esse daqui, né? Azinho, azinho. Tá? Então esse é um caso de gene letal. Antes de nascer, o indivíduo morre. Aí a questão 12. Gatos manx, aí eu botei aqui a foto para vocês verem, ele não tem a cauda, né? Esse gato aqui, ele dessa espécie aqui, né? Ele não tem a cauda, ele nasce sem cauda. Então, ó, são heterozigotos para uma mutação que resulta na ausência ou a cauda muito curtinha, mas é praticamente sem cauda. Presença de pernas traseiras grandes e de um andar diferente dos outros gatos. O cruzamento de 2 gatos manx produziu 2 gatinhos manx para cada gatinho normal, 2:1, em vez de 3:1. Como seria esperado pela genética mendeliana?
Então, qual seria a explicação para esse resultado aí? Se em vez de ser 2:1, foi 3:1. Também é um caso de gene letal, né? Porque um dos genótipos não é considerado, já que o indivíduo vai morrer antes de se reproduzir, tá? Então, o gato que nasce com o genótipo de gene letal vai morrer antes. E a letra B, dê os genótipos dos parentais e dos descendentes, utiliza a letra Bzão e Bzinho para suas respostas. Então, ó, o macho e a fêmea são Bzão, Bzinho, tá? Porque ele pediu aqui, ó, cruzamento de 2 gatos manx. E os gatos manx são o quê? Heterozigotos. Se são heterozigotos, ele pediu para usar a letra B, então tanto o macho quanto a fêmea vai ser o quê? Bzão, Bzinho. Aí cruzando Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, né? 2 vai ser o quê? Bzão, Bzinho. E 1 vai ser Bzinho, Bzinho. Porque o Bzão, Bzão morre antes de nascer. Então eu não conto, é um gene letal, não nasceu, não conta, tá? Então por isso que a proporção vai ser de 2:3 e de 1:3 e não 4, porque eu não posso contar com esse que morreu, ok? Então é só anotar aí a resposta. Questão 13. Certa espécie vegetal tem a forma dos frutos determinada por um único par de alelos de um gene. A atividade desses genes leva à formação de 3 fenótipos: ovalada, arredondada e alongada. Quaisquer cruzamentos entre plantas que produzem frutos ovalados vai originar 50% dos descendentes, né, produtores de frutos ovalados também. Aí ele pergunta na letra A: identifique o tipo de herança gênica que justifica as formas apresentadas por essa espécie de planta e explique como essa determinação foi possível. Então ele está falando no caso de quê? De uma dominância do tipo incompleta, porque do cruzamento ali dos heterozigotos nasceu um indivíduo portador de uma característica que é o quê? Intermediária entre os dois extremos, redondo e longo. Então, o indivíduo que é redondo, ele vai ter um extremo. O outro que é longo vai ser o outro extremo. E o meio termo dos dois vai ser o quê? Vai ser o ovalado. Aí aqui, ó, eu coloquei até os genótipos e fenótipos para você entender isso, que é o que inclusive pede na letra B. Demonstrem a proporção fenotípica esperada em F1 e gerada pelo cruzamento entre indivíduos que produzem frutos ovalados. Então, o genótipo Rzão, Rzão vai ter o fenótipo redondo. Se for genótipo Rzão, Lzão, vai ser o quê? Fenótipo oval. E se for genótipo Lzão, Lzão, vai ter qual fenótipo? Longo. Tá? Então, aqui já está tudo descrito para vocês. Agora é só fazer o cruzamento. E ele quer ali, ó, entre pais Rzão, Lzão, tá? Que é o que? Os ovalados. Então, 2 ovalados, né, ou ovais, vai ter que proporção aqui? 25% dos filhos vai ser redondo. Então, quem é redondo? Quem é Rzão, Rzão, que é esse daqui, ó, 25% ou 1 em 4 possibilidades. 50% vai ser oval, que são esses dois aqui, tá? Rzão, Lzão é oval. Então, esse daqui e esse daqui, então, se são 2 em 4 possibilidades, poderia ser 2/4, ou você pode colocar aqui 50%. E esse daqui ele é o que? Longo, né? Então 25% ou 1/4, né? Vai ser longo. 14.
Um agricultor descobriu que tinha em seu milharal duas variedades de milho, uma que produzia espigas grandes e outra espigas pequenas, cruzando variedades puras. Então, se é pura, é o que? Homozigoto, né? De milho grande e pequena entre si, que é a geração parental, que ele chama de P, ele observou que todos os descendentes obtidos possuíam espigas grandes na geração F1. Então, 100% de F1 foi espiga grande. O agricultor foi informado por um geneticista que a variedade que produzia milhos grandes era o quê? Dominante. Não é à toa, né, que 100% aqui foi dominante, espiga grande. Sobre a variedade que produzia milhos pequenos. Então já sei que milhos pequenos é o quê? Recessivo. Feliz com seu resultado, ele cruzou esses descendentes obtidos entre si. Então ele cruzou ali espiga grande com espiga grande. Para sua surpresa, na descendência apareceram milhos de duas variedades na F2. Ele tornou a procurar o geneticista para entender o que aconteceu. Então, se eu cruzei dois heterozigotos, a proporção realmente não vai ser 100% de espiga grande, né? Vai ser diferente. Vai ser ali 75% de espiga grande para 25% de espiga pequena. 3:1, proporção 3:1, que é a proporção da primeira lei de Mendel. Aí, qual foi a explicação então que o geneticista deu ao agricultor sobre a sua frustração em obter espigas pequenas na lavoura? Que ele estava tão empolgado, né, que só estava dando espiga grande, agora de repente apareceu espiga pequena. Então, o que foi explicado para ele? A explicação foi a seguinte, né? Para os resultados, né, de milhos grandes na geração P, possuía ali dois alelos dominantes iguais, que eles eram puros. Por isso que, cruzando um puro com o outro puro, eu vou ter ali o que? A F1 eram heterozigotos e o Pzão sobressai sobre o Pzinho, e o Pzão é para a espiga grande e o Pzinho para a espiga pequena. Então, por isso que 100% ali foi o que? Espiga grande. Aí, quando ele cruzou dois díbridos, né? Ou seja, dois híbridos, que é heterozigoto, Pzão, Pzinho, aí a proporção muda, né? Que é aquela que a gente viu lá na primeira lei de Mendel. 75% ia ser espiga grande, com quais genótipos? Um indivíduo com genótipo Pzão, Pzão, e dois indivíduos com Pzão, Pzinho, que vai ser o quê? 75% de espiga grande. E somente um indivíduo, que é Pzinho, Pzinho, vai ser o que? 25% de espiga pequena. Então, foi explicado, né, usando a primeira lei de Mendel, para dizer que a proporção vai ser sempre essa daqui, no cruzamento, né, de dois heterozigotos. E a letra B? O agricultor deseja selecionar apenas os indivíduos puros da geração F2 que produziam espigas grandes. Então ele falou, então vamos ver o que a gente pode fazer aí para só ter milho grande, de espiga grande, né? É o que ele quer. Então, tornando-se um grupo de pés de milho que produzam espigas grandes, como distinguir os que são homozigotos, puros, né? Ou seja, Pzão, Pzão, que é para espiga grande, das que são Pzão, Pzinho, que é heterozigoto, sem a necessidade de realizar análises genéticas laboratoriais. Então, como é que ele faz para distinguir? Então, para descobrir o genótipo, deve-se realizar o cruzamento teste, ou seja, eu vou ter que cruzar um pé milho grande com um pé milho pequeno. Se o cruzamento nascer algum pé de milho pequeno, eu já sei que essa planta era o quê? Heterozigoto. Aí, se eu cruzar essas plantas de espigas grandes e só tiver espiga grande nascendo ali, então eu sei que ele era o quê? Homozigoto.
Então é só fazer um teste. Já que eu não quero fazer, né, DNA ou fazer um exame laboratorial, então eu vou ter que fazer aquilo que Mendel fez com as ervilhas, ir testando e ver o que vai nascer ali nos descendentes. Aí eu vou descobrir se é homozigoto ou heterozigoto, ok? Questão 15. Em urtigas, o caráter denteado das folhas domina o caráter liso. Então eu sei que o caráter denteado, né, ele é o que? Dominante. E o liso, excessivo. Numa experiência de polinização cruzada, foi obtido o seguinte resultado em F1: 89 foram plantas denteadas e 29 lisas. Qual o genótipo mais provável dos pais? Então, ele quer o genótipo mais provável que os pais possam ter para que possa originar essa proporção aqui, né, em F1, e pede para justificar a resposta. Então, vamos lá. Se ele teve indivíduos ali na F1 de tipos diferentes, significa que eles eram o quê? Heterozigotos, né? Então, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Então, esse daqui, ó, é o genótipo mais provável para que os pais possam ter esses descendentes aqui. E a justificativa: o cruzamento entre heterozigotos dá 75% das urtigas com folha denteada e 25% das folhas lisas, que é a proporção da primeira lei de Mendel, né, que é 3 para 1. 3 de folha denteada para 1 de folha lisa. Mas usando essa proporção de quantidade aqui, dá a mesma coisa que 90 indivíduos, né, denteados para cada 30 indivíduos lisos, aproximadamente, tá? Então, ou você pode usar essa proporção, ou essa daqui, ou usar em porcentagem, dá no mesmo, tá bom? Todos eles vai falar o quê? Que você está fazendo um exercício, né, ou está se falando da primeira lei de Mendel. Ok? Então, vamos parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar um pouquinho grande demais, mas aí vai ter a parte 2, né? Vai continuar a correção do restante, do 16 em diante, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.